Então, senhora já passada, o que pensa a respeito do fechamento de todas as casas de tolerância? Desculpe, senhor, mas não foram todas as casas fechadas. Fecharam apenas as do subúrbio. Os puteiros chiques aqui do centro permanecem abertos e com frequência de dar inveja. Sou a favor de que a lei seja igual para todos. Putas ou políticos, soldados ou generais, pobres ou ricos, todos somos iguais diante da lei. É ou não é? Não é? Deveria ser assim. Mas não é. Se quer transformar alguma coisa nesta sua Viena corrupta e sem freios, não é fechando os puteiros que o senhor vai conseguir, né? A senhora fala com sabedoria, mas a capetinagem é uma forma vil de exploração. Com sua licença, senhor. Mas seu pensamento está cheio desse falso moralismo disfarçado nas religiões, que pretende transformar a prostituição em coisas de fracos e vitimados. Se é a exploração o real motivo para esta lei existir, então não será suficiente mudar apenas as leis, mas a economia, a política. Será necessário mudar a ordem das coisas, senhor. Concordo com a senhora em parte. Afinal de contas, nós mudamos com o tempo. Assim, será necessário que as leis sirvam ao povo em seu tempo atual. Reabriremos as casas de tolerância. Para o bem de todos. Madame já passada, perdoe a minha língua. Está perdoado. Assim, tudo restaurado, descobrimos que muito ainda temos que mudar. Isabela? Sei que estava prestes a entrar para o noviciado, mas tenho uma proposta para você. Case-se comigo. O meu será seu e o seu, meu. Caríssimo e muito bondoso Duque, toda esta confusão me fez pensar que nem o noviciado, nem o casamento me interessam. A partir de agora, me junto a Madame já passada. Se quiser me conhecer, é lá que vai me encontrar a partir de hoje. E já que o Duque, consciente que é, reabriu todas as nossas casas, daremos uma festa. Uma festa em favor do prazer de viver. E assim aconteceu. Contei com exatidão. A política e as leis no mundo não mudarão sem mudar pensamento e o comportamento de todo bom cidadão. Ilhabela é assim, em qualquer canto também. Tem sempre Lorde Ângela, tornando o povo refém. Para nosso bem de arte, espalhada em toda parte, denunciando os que vêm. O que Shakespeare tem pra nos dizer agora? Shakespeare tem. Precisamos tão fluido, pegue e pague sem demora. Divulgar sua poesia, contemporânea agonia que a todos nós explora. A poesia do bardo está viva e disposta. E nas terras brasileiras, Cristo as virgens exposta. Fantasia em seu cantar, a poesia tem lugares muito letras compostas. Vejam vocês, meus amigos, a história se repete. Chega, tem. Sempre em Ilhabela, sempre há um que promete toda lei aplicar, mas vai sempre escorejar o povo que ganha o leite. Pra saber se a justiça Deus vai de nossa vida, apresenta submissão, comedida por medida, comedida por medida, comedida por medida.
Em Shakespeare, as personagens adquirem a liberdade que se constitui na marca do homem ocidental. O mundo elizabetano, uma potência secundária, embevecida pela vitória de 1588 contra a Invencível Armada, que faz Shakespeare produzir e ser consumido numa grande quantidade de peças históricas, peças em que o nacionalismo inglês, especialmente Henrique V, provoca na plateia, nesse teatro elizabetano, um fervor. Uma Inglaterra que viu o fim da era Tudor com a morte de Elizabeth I em 1603 e o início de uma era Stuart, onde Shakespeare se transforma num cronista do seu. A todo instante, lendo Shakespeare, nos defrontamos com um ser humano que não é idealizado. Não tem aquela figura do que a gente chama de hagiografia, as figuras de santos medievais. Aquelas figuras em que o santo, desde o berço, é santo. E o pecador é inteiramente pecador e demoníaco. Em Shakespeare, pelo contrário, as personagens oscilam bastante. Heróis masculinos e trágicos como Otelo acabam matando seu próprio objeto amado e, através da sua desconfiança infundada de ciúmes, através de um jogo de poder, ele acaba destruindo sua própria vida. Todas as personagens de Shakespeare são divididas, cometem erros, têm falta de timing, como a famosa de Romeu e Julieta, em que por um lapso de tempo muito pequeno, os dois acabam não se reencontrando. O teatro renascentista ocorreu durante o Renascimento Cultural. Teve início na Itália no século XV, mas se expandiu para países como Inglaterra, França e Espanha. Esse teatro se caracterizou como um teatro popular de caráter cômico e explorou diversos temas da sociedade. As principais características desse teatro foram o antropocentrismo, homem como ser importante, inteligente, livre e figura central. Textos improvisados, com linguagem usual, com pouco rebuscamento, visando o público geral, caráter cômico e abordava diversos temas da sociedade. Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes do período. Escreveu Mandrágora, em 1524, sendo uma comédia de 5 atos. As comédias e tragédias de Shakespeare também marcaram um período, com peças importantes como Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada e dentre outros. O teatro elizabetano foi produzido durante o reinado de Elizabeth na Inglaterra, entre 1558 e 1603. Teve como seu grande nome William Shakespeare. Recebeu influência da cultura grega, do humanismo e do cientificismo. Era improvisado e ao ar livre, mas com o aumento da popularidade, fez surgir pequenos teatros de construções simples, circulares ou hexagonais. Os atores e o texto se comunicavam nas entrelinhas com o espectador, tornando o teatro elizabetano uma espécie de metateatro. A ausência de grandes cenários e ornamentos também facilitava a relação de intimidade entre o personagem e o público. Mulheres eram proibidas de atuar, então todos os papéis femininos eram feitos por atores homens. Os principais tipos eram tragédia, comédia e o estilo novelesco. Então, galera, desculpa pelo chiado, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para ser objetivo aqui na análise da coisa, né? O que é importante, se vocês já sabem, quando vão analisar uma obra artística, é conhecer o período histórico, né, que ela está, da onde partiram as ideias, né, a influência desses autores ou artistas dentro desse contexto histórico. A gente está falando de Renascimento. Então vamos falar especificamente do Renascimento inglês, no qual Shakespeare está inserido. É um teatro inglês, tem toda essa, obviamente, o teatro de Shakespeare é chamado Teatro Elizabetano por conta dessa grande incentivadora aí, que é a Rainha Elizabeth I, tá? Então tem toda essa parte do desenvolvimento cultural, e assim, a Elizabeth I foi uma das grandes incentivadoras. Lá tinha indicação do gênero teatral, nessas edificações que aconteciam, por bandeiras. Então, a primeira foi, durante esse período da Elizabeth I, foi o The Theatre. Depois tiveram outros dois, o The Rose e o The Curtain, que não foram tão famosos, apesar de terem sido bem movimentados, não foram tão famosos quanto o The Globe, que existe até hoje lá na Inglaterra. Então, tem a área externa aqui dele, vocês podem conferir, e tem uma vista de cima, né? Então,
Após 1620, as primeiras salas com tetos foram erguidas. Os artistas eram oriundos de diversas áreas sociais. E nessa época não todos os atores eram homens, inclusive nos papéis femininos. A gente está falando de 1620, né, pessoas? Imagina, né, como que era a questão da mulher nessa época, né? Aí eles não tinham muito patrocínio, né, para fazerem as artes deles, seja no teatro, seja na pintura, né? Até hoje é muito difícil viver de arte, mas naquela época então nem se fala. O crescimento do teatro inglês se dá com a chegada do patrono. Após as apresentações, passava-se o chapéu para ganhar dinheiro, que é um pouco o que fazem os artistas de rua hoje em dia, né? Sobre a dramaturgia inglesa, o interesse dos poetas pelo teatro contribui para o desenvolvimento da dramaturgia isabelina. Os dramaturgos ingleses tiveram influência dos textos romanos. As características do teatro medieval não foram eliminadas totalmente. E aí, quando a gente fala de teatro medieval, a gente fala de comédia dell'arte, né? Aqueles personagens e movimentações bem caricaturadas, né? Os textos eram supervisionados, né? Então tinha coisa que, por exemplo, se falasse mal da rainha, não podia estar apresentando esse texto. Mas óbvio que o Shakespeare tinha as artimanhas, né, para conseguir fazer isso. Mas tinha censura, né? Então, em 1640, houve o fechamento dos teatros, em seguida a demolição por ordem dos Stuarts. Apenas em 1968 é que retornou a tranquilidade ao teatro e ao respeito aos artistas, ou seja, muito recente, né? Os textos eram anti-aristotélicos. O que é anti-aristotélico? O Aristóteles tem uma designação que é chamada poética das ordens dos textos teatrais, né? Dos gêneros comédia e tragédia. Então, o primeiro a inventar a tragicomédia foi o Shakespeare. Os elementos cenográficos eram simples, o imaginário era bem enfatizado, né? Aqui é a estrutura do The Globe. Aqui é uma vista de cima. Os atores ficavam aqui ensinando. Os atores nessa época tinham que ser muito bons, pessoas, porque às vezes eles vinham aqui pra frente e ou ficava virado um pro outro, aí ele tinha que ficar de costas para esse público aqui. Então, mesmo as costas deles tinham que ter alguma projeção de voz, né? Assim, para preencher todo o espaço, Então, eles eram muito preparados, né? Sobretudo porque as peças de Shakespeare duravam mais de 3 horas. Tinha espetáculos teatrais que ficavam o dia todo. Então, até os espectadores tinham que ter bastante fôlego para ficar lá, né? Então, aqui uma outra foto do The Globe. Uma foto não, uma maquete, né? De como que era. Aqui é a foto mesmo. Só que essa aqui já é mais recente, tá? Então, ele ainda funciona, mas com algumas alterações. O que eu acho bacana da arquitetura desse teatro é que enquanto você vê o espetáculo, você também é visto. Porque, por exemplo, essas pessoas aqui ficam de frente para essas. Então, meio que essa estrutura da roda, né, onde todo mundo se vê. Aí muda-se um pouco com o palco italiano, que não tem essas laterais aqui, né? Os atores ficam aqui e o público aqui de frente. Mais uma fotinha para vocês terem a base. Então era muita movimentação desses atores, muito. Movimentavam de um lado para o outro. Tinha um alçapão que tinha uma parte que vinha, ele é um pouco mais alto, né? Vocês estão vendo que essas pessoas estão de pé, né? E aqui de baixo tinham coisas que saíam, assim, em algumas peças. Aqui é a imagem real dele hoje em dia. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui. Assim, um pouco não combina, né, com o antigo e o novo convivendo junto, né? Hoje em dia lá. Uma maquetezinha aqui para vocês verem a estrutura, um pouquinho mais. Então, características do teatro elizabetano.
popular, porém de má reputação. Mulheres eram proibidas de encenar, homens faziam os personagens femininos, as peças tinham muita dinâmica, tentavam se agradar a todos os públicos. Teatro cilíndrico, com galerias dando num pátio central. As comédias, né? O Shakespeare ele se inspirou tanto na tradição cômica medieval, que é a comédia dell'arte, né? Que era burlesca e grosseira. Quando a gente fala em burlesca, é porque apareciam aquelas figuras caricatas, né? Os palhaços, aquela interpretação mais cômica, né? Vou mostrar um estilo de um grupo de ilhéus da Bahia que eles representaram bem o que é esse burlesco, né, das farsas que o Shakespeare traz para as peças deles, né? E então tinha encenações de mistérios e de mitos e etc. também. Desses dois últimos, né, dos clássicos de Plauto e Terêncio, é da tradição das tramas duplas, que se tornam trilhas em muitas das comédias de Shakespeare. Essas tramas duplas aqui acontecem, não tem assim apenas uma linha da narrativa, né? Acontecem várias subnarrativas dentro da narrativa central. Então, tem várias que a gente pode colocar aqui, né? Que são as, como que é dividida, né? As comédias, a comédia medida por medida é tida como a comédia sombria. Tem uma frase aqui lá do ato 3, na cena 2 de Hamlet, que eu acho que reflete bem o pensamento do Shakespeare. A finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, porque tem várias cenas de teatro, né? Deixa eu me explicar para quem não leu Hamlet, que existe o teatro dentro do teatro, ou seja, lá na peça eles também fazem teatro, né? A finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza, mostrar a virtude, seus próprios traços, a infâmia, sua própria imagem, e dar à própria época sua forma e aparência. Ou seja, o Shakespeare tinha um entendimento do teatro dele como um espelho de denúncia da sociedade. Então, as características das peças de Shakespeare: ausência de unidade de tempo, lugar, no sentido clássico. Quando a gente fala em sentido clássico, é o sentido aristotélico, né? Então, a gente vai ver no sentido aristotélico, assim, começo, meio e fim a narrativa temporal, né, digamos assim, cronológica. Os eventos acontecem de forma com uma sequência de tempo, assim. Já em Shakespeare, aí você se confunde, tem uma cena que está no passado, e aí depois a outra, e é como se fosse uma teia que vai se enredando ali para construir o próprio sentido dentro desses tempos shakespearianos. O enredo principal, os subenredos, elementos de conspiração, né? Quando a gente vai estudar, dizem que Shakespeare pode ter sido o próprio poeta Christopher Marlowe, que na verdade os dois parecem muito. Então, coisas, né? Ele foi dramaturgo, poeta e tradutor em inglês, criou versos brancos, influenciou a obra de Shakespeare. A gente pode até pensar que os dois eram a mesma pessoa, né? Então, só relembrando aqui os personagens, né? A gente tem como quase o personagem principal, que é exatamente a figura, entre aspas, do rei aí, né? Representado. A gente pode ver como uma espécie de xadrez essa peça, né? A movimentação das peças, dos personagens enquanto peças. Aí a figura do rei a gente pode colocar como o duque, né? Que exerce aí o poder sobre as pessoas e tudo, mas é o próprio duque que, disfarçando-se de Frei Ludovico, na figura de Frei, ele é quem tece toda a teia, né? A trama, as conspirações, aquela coisa toda. Então, digamos que ele, na condição de duque, seria a rainha, né? Dentro do xadrez. Aí tem várias peças e levaria muito tempo explicando essa movimentação, mas é possível de se fazer, né?
Então vamos relembrar momentos da peça. Então eu tracei algumas perguntas que seria interessante que vocês soubessem respondê-las, né, para verificar se você realmente viu entendimento da peça. Então, seria uma coisa interativa que eu vou fazer com vocês, mas enfim, como não foi possível, eu já vou dar as respostas também para vocês a essas perguntas. Então, toda a coisa acontece quando o Duque finge que vai fazer uma viagem e ele passa o poder ao Ângelo. E o Ângelo, ele ressuscita uma lei que não era aplicada há 19 anos, que era a lei de fornicação, né, antes do casamento e essas coisas. E aí, a Julieta parece grávida, e aí quem engravidou ela foi o Cláudio, né, eles eram super apaixonados, aquela coisa toda, blá blá blá. Só que aí o Cláudio é preso por conta dele ter infringido essa lei. E do que se tratava essa lei, né? Quem fizesse sexo antes do casamento era preso. E qual foi a pena? Qual a pena que o personagem Ângelo, agora no poder, substituindo o Duque, quis imputar ao personagem Cláudio, que ele fosse executado por engravidar Julieta, né? É engraçado que os personagens de Shakespeare, eles são bem contraditórios, né? São bem... não são aquela coisa linear, né? O próprio Ângelo, que é tido como uma figura exemplar, de bom moço, ético, que faz tudo, enfim, cidadão de bem, aquela coisa toda, ele se mostra um tirano, né? Quando lhe dão poder. Então, o Shakespeare transparece muito isso, e esse personagem a gente pode ver hoje em dia em vários campos de atuação, sobretudo políticos. De que maneira essa lei é cobrada? Então, o Ângelo cobra de maneira radical, né? E tem que ela é também, de certa forma, cobrada de maneira equânime, né? Que é o Scalos, né? O Scalos, ele tem essa abordagem mais razoável, né? Compassiva e pragmática, né? Toda essa peça a gente trata da teoria, algumas teorias dentro do direito, né? E aí isso é chamado de teoria da decisão, porque a decisão, algumas pessoas vão dizer, é a lei, não sei o que, mas essa lei, o entendimento dessa lei, ele é muito subjetivo, e até hoje, né, os juízes têm esse questão do direito subjetivo, né, interpretação do direito. Por que essa personagem, Mrs. Overdone, eu achei muito engraçada, o pessoal do Teatro de Ilhéus traduziram o nome dela como a Senhora Passada, uma coisa assim muito engraçada, que é a aposentada lá do bordel, né? Mas por que ele coloca ela na peça, né? Porque ela vai ter um papel central aqui de denúncia, gente, de denúncia de todas as hipocrisias, as corrupções, toda essa coisa da sociedade, né? Então, o Shakespeare lhe dá um poder de fala a uma categoria que é oprimida, né? Que ela é prostituta e tal. E ele faz muito isso nas peças dele, né? Que as categorias populares, elas têm uma voz de representatividade, né? A outra pergunta, o que Mariana contou a Lúcia sobre ela e Ângelo? Contou que eles tinham fornicado, né? Essa palavra vai ser muito usada, né? Então, Lúcio, de todas as maneiras, ele tenta escapar da Mariana na peça, né? Na verdade, ele só queria a Mariana porque ela tinha um dote. Ou seja, Ângelo era super interesseiro, né? A partir do momento que Mariana perdeu o dote, ele não a quis mais. Então, era um jogo de interesses aí, né? Aí, claro, Mariana, ela vai lá e o Lúcio é o grande fofoqueiro, né? Eu acho que é um dos personagens mais engraçados, assim.
porque ele solta os comentários na hora que não é pra soltar. O que Ângelo propõe a Isabela para que ela salve o seu irmão, né? O irmão da Isabela é o Cláudio, que ele tinha sido preso. Então o Ângelo, que era esse exemplo de bom moço, cidadão de bem, exemplo de ética e de moral e de não sei o que, enfim, a Isabela estava prometida para ser freira, né? Ela tinha um voto de ser freira, noviça e tal. Então ele quer a virgindade dela. Então os temas centrais, esses vão ser muito cobrados. Questão de como é a interpretação da justiça, da corrupção, equidade, né? O porquê que a lei para um é diferente para o outro, a mesma lei, né? Sobre a interpretação da lei, porque ela é aplicada de um jeito para um e aplicada de um jeito para outro, né? Essa questão da equidade, né? O abuso de poder, questões da castidade versus a volúpia, né? Transmitida e questionada aqui. E a consciência ética, né? O individual versus o coletivo. Então, esse é um tema que perpassa quase todas as peças de Shakespeare. Porque a peça leva esse nome, né? Medida por medida. Então, lá no último ato, a Isabela tem essa citação aqui, né? Se Deus não fosse piedoso, assim como justo, não deveriam os humanos também serem justos? Então, é porque é uma medida para um de um jeito e medida para outro de outro, né? Sobre a mesma lei. Então, a gente tem a fala do Duque quase ao fim do quinto ato lá. A pressa sempre redunda em pressa, e a morosidade corresponde à morosidade. Só as igualdades se equivalem, e a medida é sempre de acordo com a medida. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, conforme o juízo com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Aí a gente fica sempre se perguntando os papéis, né, dos personagens. A Mrs. Overdone lá, ela já... ou a senhora passada, né, como foi a tradução. Ela faz um papel assim de denúncia, né, de advogada de algumas causas. Mas e o papel do Duque, né? Que esse Duque que Shakespeare faz com que ele seja questionado, né? Mostra o lado dele assim mais... Quem afinal a figura do Duque representa? Deus? A justiça que tudo vê? O Duque espera que Ângelo caia. Ele sabe, desde o início, que Ângelo desonrosamente repudiou seu contrato solene com Mariana, quando o dote de casamento dela desapareceu no mar. Mas esse é o lado manipulador. A função principal do Duque, disfarçado, é a de testar os outros personagens e iludi-los intencionalmente para esperarem pelo pior, com o intuito de testar a determinação deles. Em que Isabela e Ângelo se parecem? Assim, ambos eles são figuras que abrem mão de serem normais, né? Ambos retiram-se do mundo do prazer carnal para os abrigos que eles consideram seguros. E esses abrigos são testados durante a narrativa, né? Então a Isabela com essa questão de ser noviça, né? Querer ser freira, e o Ângelo se julgando acima da lei e, tipo, aquele senhor que é moral, que, enfim, não frequentou os bordéis e não... como se ele se considera assim, acima de todos, né? Aí, das adaptações, né? Então, se eu já tinha falado, né, que os personagens, apesar de terem nomes italianos, ele foi já nessa adaptação, né, que colocaram para Viena.
esse editor teria revisado o texto e mudado o cenário original da Itália para Viena por motivos de ordem política. E só que esse texto, já nessa adaptação, é o que chegou para a gente aqui, né? A gente tem contato com o texto original da Itália. Então, em 1699, o produtor teatral Charles Gildon, ao adaptá-la, trocou o nome da peça. Colocou Beauty is the best advocate. Não só remove os personagens espuros, como elimina a sexualidade pseudo-ilícita dos pares Ângelo, Mariano, Cláudio e Julieta, onde nessa versão deles, eles eram casados. Aí muda um pouco a intencionalidade do que Shakespeare quer passar, né? Gildon ousou ainda introduzir na peça um epílogo em que o fantasma de Shakespeare surge em cena e reclama das constantes revisões do seu trabalho. É no fundo muito engraçado isso, né? Agora sim, o que o Paz pode cobrar, né? A prova do Paz. A troca de argumentos prós e contras entre Isabela e Ângelo representa um duelo de dialética, em que se embatem as noções de dever e crueldade e de culpa e de clemência. Então, é sobre convencer e subverter a opinião pública. Quando ela fala assim, enfim, a Isabela, ela diz que vai delatar Ângelo, porque, enfim, ele não é tão correto quanto a sociedade pensa que é e tal. Ele fala, pode ficar à vontade, quem é que vai acreditar em você? Você é uma louca, né, que quer virar freira, não sei o quê. Então, essas questões aí, também, se a gente for trazer para a atualidade, pode a gente pensar assim, como que as fake news manipulam a opinião pública, né? As posturas de Ângelo e do Duque podem ser reportadas as características dos estados liberal e absolutista, respectivamente. Então, o Ângelo no caso, o estado liberal, mas que também pode ser tirano. E o Duque, o estado absolutista, que seria ele na figura de rei, né? Um juiz que liberal deve ser imparcial, neutro e isento de ideologias. Ângelo tenta parecer ser assim ao negar o pedido de perdão de Cláudio feito por Isabela no primeiro encontro dos dois. Então a gente tem um trecho. Ao fazer justiça que eu mostro piedade dos que eu não conheço, a quem a impunidade ofenderia, e agindo certo quando ao que responda por ato vil, sem poder mais viver para fazer outro. Então, como que ele é imparcial, sendo que ele quer a morte, né? Então, assim, uma coisa a ser questionada aí. E aí, a figura do Duque, a gente tem ele se acha acima da lei, né? De falsidade ideológica, né? Que ele se disfarça de freio para conseguir todas as informações que ele precisaria, né? Então, ele não age de maneira ética. Então, ele se acha acima da lei. Seu disfarce mantendo o domínio da situação poderia ser tido como imoral. A farsa criada com Isabela e Mariana para salvar Cláudio, condenado de acordo com a lei. Ou seja, ele tenta se passar por cima da lei, né? Para tentar ser justo. Mas, ele também há que se questionar como ele, para conseguir a verdade, ele usa de meios que não são tidos como éticos. Então, punha Ângelo com o casamento e não com as chibatas, que segundo a lei seria as chibatas, né? Pede a mão da Isabela em casamento, ignorando sua decisão de ser freira. Então, assim, ele é um rei que teria que ser, né, uma figura idônea e tal, mas ele faz todas essas tramas aí, né? Então, moral da história. Estaria Shakespeare zombando da justiça dos nobres e poderosos, expondo-lhes a fraqueza?
Shakespeare substituiu o debate sobre a questão da aplicabilidade da lei pelo debate sobre o abuso do poder e sua capacidade de mostrar a faceta de corrupção dos homens que a ele ascendem. Fica a sensação de que a questão da lei não é resolvida na peça, né? Então, um pouco, ele não dá respostas, né? O Duque absolutista é um farceiro, trapaceiro e interesseiro. Os homens que defendem as leis corruptos. Shakespeare não fecha o círculo dos conflitos, fecha o enredo da peça, apresentando futuros novos conflitos. E ele também não nos apresenta um modelo de Estado que não cometa injustiças. Passa na bola, a gente pode entender o crânio, né? Da reflexão e saída aos seus leitores. Então, é toda essa complexidade exposta aí, né? A questão da distribuição da justiça, né? E aí, especificamente no ponto da decisão. Como, e aí os trechos específicos da obra assim, mostram isso com a clareza, com a inteligência do Shakespeare, né? Como o decidir lá e hoje ainda está dependendo muito desta vontade do juiz, né? Como este juiz ainda detém por sua subjetividade, por seu querer ou por seu interesse, né, a possibilidade de dizer, como há no texto, né, não sou eu, é a lei quem quer. A lei é que está condenando Cláudio à morte. E ele diz isso para a noviça Isabela: olha, fosse meu irmão, fosse meu filho, fosse alguém da minha família, não importa. A lei está sendo aplicada. Então, como o juiz consegue, ainda hoje, né, quer dizer, era uma crítica daquele tempo, mas ainda hoje a gente pode fazer isso e dizer, como o juiz ainda consegue dizer, não sou eu sou apenas a boca da lei. Mas num segundo momento, porque interessa, vem a vontade do poder. Para ver como essa questão da vontade do poder, e aí o grande salto da filosofia foi detectar isso, né? E o direito precisa perceber isso. Quando muda e o interesse do juiz é outro, ele é capaz então de dizer, olha, e fazer o contrato, essa proposta indecente para ela, para dizer, olha, a história da lei adormecida, que estava precisando do enforcement. A lei cochilava. A lei cochilava, então, bom, se ela já não é uma lei que está assim tão efetiva, se ela não tem tanto esse caráter assim, ele pode agora, por seu interesse, né, claro, por sua questão, então fazer a proposta para a noviça e dizer que, olha, se tu ceder a minha proposta, enfim, eu posso salvar o teu irmão. E aí vem uma frase dela, só me permite fazer isso, né, para ver como é forte isso, né? O Ângelo diz assim, a lei não estava morta, a lei apenas cochilava. Isso. Então era preciso que ele trouxesse a lei de volta. Isso me chamou muito a atenção. Pois vejam que virtudes, traições, lei, autoritarismos, essa peça escrita em 1604, é o ano, é o momento da tomada em que o James Stewart acaba assumindo. Essa é uma questão que tem um contexto, uma certa alegoria em torno disso. Não esqueçamos que exatamente nesses anos se dá o grande debate na Inglaterra entre Sir Edward Coke, que era um juiz da Common Pleas, que faz o debate com as prerrogativas do rei, quer dizer, em jogo as prerrogativas reais. Shakespeare entra mostrando como essas prerrogativas reais, a lei, ela tem limites e como ela deve ser limitada e como que é o problema do autoritarismo, hein, Lawrence? Então essa é na sequência como entra o Duque, que meio que se esconde, e também no Mercador, ele aparece, também a Pórcia vem disfarçada, e aqui de novo ele disfarça que o Duque se esconde, não é nessa questão? É bastante difícil, né, analisar essa peça em todos os seus detalhes, porque há inúmeros elementos que se interpenetram, né, elementos do direito, elementos sobretudo da noção que eles tinham na época do direito divino dos reis. Isso. E esse é o ponto da discussão em que Sir Edward Coke vai fazer o debate, né, e também entra Francis Bacon na história, mas com o debate entre com as prerrogativas reais. Que isso é um tema que obceca realmente Shakespeare desde o início da sua obra, né? Lembrar que Ricardo II, por exemplo, é a história
né, da queda de um rei, da queda de uma autoridade, da perda do poder inclusive de julgar, e que algumas décadas depois da morte de Shakespeare, né, vai haver justamente a grande revolução, né, que seria uma proto-revolução francesa na Inglaterra e que vai levar, de fato, o rei a perder a cabeça, né? Isso é muito importante aqui nessa peça porque o Duque, num primeiro momento, ele nos parece ser a representação dessa divindade do direito. Né? Ele parece ser a encarnação dessa divindade do direito. No entanto, eu tenho a impressão que, digamos assim, a representação desse modelo, né, desse modelo oficial que existe, né, nesse período, mas existem outros modelos que surgem justamente nas peças de Shakespeare, é colocado um pouco em xeque justamente pela estrutura cômica dessa peça. Né? A estrutura cômica dessa peça desconstrói, eu vou usar esse termo que eu acho um pouco gasto, né, desconstrói. Mas eu acho que é importante. Desconstrói, né, essa autoridade do seguinte modo. Primeiro, esse homem, né, ele se retira do poder e nos dá muito a impressão, né, que ele já sabe um pouco que tipo de espécie o Ângelo é. Então, nisso ele repete um pouco uma lógica que existe no período, que é dos reis e das rainhas, no caso a Elizabeth antes, delegar poderes para aqueles atos que são atos, digamos assim, problemáticos em termos de popularidade diante do seu público. Né? Então, existe um elemento político aí que é mencionado delicadamente. Para aqueles que estão ligando o televisor agora, né, por todo o Brasil, nós estamos discutindo William Shakespeare, Medida por Medida, uma peça escrita em 1604, belíssima peça, uma peça irônica, uma peça com humor, uma peça desconstrutiva, que tem muita literatura, que tem muito direito. Sem dúvida. Toda discussão quantas leituras que se podem fazer. É possível dar um curso de introdução ao estudo do direito com medida por medida. E se acrescentarmos outras peças de Shakespeare, então... Sem dúvida não. Inclusive, discutindo muito, né, Lênio, esse ponto que tu vens batendo muito, né, vens tratando muito, que é a necessidade ou essa angústia nossa por uma teoria da decisão. Né? Exatamente. Como se decide? Como se decidir? Como decidir? Quer dizer, o juiz não está aí para desejar ou para ter interesses nesse ou naquela Não é o proprietário da lei. Ele não é o proprietário. Nem escravo, nem proprietário. Esse é o fato. E ele coloca isso de uma forma... Em um determinado momento, a Isabela... E me permito aqui só fazer a leitura para que isso fique bem evidente, né? Isabela, só para contextualizar para o nosso telespectador, Isabela é a noviça que vai pedir pelo... Eu já tinha detectado, já tinha te falado isso até antes, né? O papel do Lúcio, né? O Lúcio é o cara que vai lá e percebe que a Isabela, por este padrão moral, por uma coisa que saía do padrão da época, né? Por ter essa rigidez moral... Vamos levar Isabela lá, porque ela poderá convencer o Ângelo a não mandar matar Cláudio. E aí faz a proposta de, então, deita-te comigo que eu não mandarei matar Cláudio. E aí ela vem... Quais são os poderes que o juiz tem e os limites da lei, quer dizer, começa a se discutir a questão do próprio positivismo. Né? A necessidade efetivamente de que o positivismo depois vem para fazer a ruptura com essa situação. Né? Ele vem só para não deixar por favor. Sem fazer a referência àquela que eu estava dizendo, quando ela diz assim, olha como é atual isso, né? Ela, chamada pelo Ângelo para essa proposta, né? Ela vai e diz, eu vou contar isso para todo mundo e tal. E ele diz, ninguém vai acreditar em ti, porque quem tu és para... Né? E aí ela vocifera dizendo o seguinte, ó bocas cheias de perigos, que com uma língua apenas... tanto podem matar como dar vida, dobrando a lei com tais e tais caprichos que o justo e o injusto espetam no apetite que os maneja à vontade. É verdade. Ou seja, né, ó bocas que com uma língua apenas consegues tanto ir para aquele caminho, né, que a gente vê tanto isso nesse positivismo muito forte, assim, de dizer, não sou eu, é a lei, né? No fundo, sou eu. Como pode também ir para o outro caminho de dizer, olha, não, é a lei, mas essa lei não é mais a lei. Então, quer dizer, uma hora num sentido neutro, objetivo, né, no sentido de que, bom, é a lei, não sou eu, é a lei, né? E outra hora muito subjetivo, no sentido de que, sim, é a lei, mas esta lei não é mais aquela lei que era. É uma questão importante, né, porque
lembrar que esse é o período dos julgamentos de bruxas, né? Que justamente eram julgamentos os julgamentos de bruxas e os julgamentos de traição, o conceito de traição significa traição contra o rei, né? São julgamentos que são espetaculares, eles são fora do comum, isto é, eu posso condenar alguém sem que ela tenha feito algo. E aí vem a questão, Lawrence, isso aparece nas peças de Shakespeare, a importância da própria lei enquanto interdição.